Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O trecho da carta aos Efésios de São Paulo para hoje é excelente. Irmãos, renovai-vos no íntimo de vossa alma e revesti-vos do homem novo, que foi criado à semelhança de Deus na verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira e cada um fale ao seu próximo, cada qual ao seu próximo, a verdade, porque somos todos membros uns dos outros. Se vos irardes, que seja sem pecar, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao demônio. Aquele que furtava, não torne a furtar, mas trabalhe fazendo por suas mãos alguma coisa boa, de onde tenha com quem socorrer o que sofre necessidade. Evangelho, parábola de Nosso Senhor, proferida na Semana Santa, terça ou quarta-feira santa, dirigida aos judeus. Naquele tempo falava Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias de seu filho e mandou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. De novo enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram-se, um para a sua casa de campo, outro para seu negócio, e ainda outros prenderam os servos e, depois de os terem ultrajado, os mataram. Tendo conhecimento disso, o rei ficou encolerizado, mandou seus exércitos e exterminou os homicidas, pondo fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: as bodas estão preparadas para os convidados, mas os convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que se encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não tinha a vestimenta nupcial. Disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo a vestimenta nupcial? Ele nada respondeu. Então disse o rei aos servidores: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Meus irmãos, muito rico o ensinamento de São Paulo nesse texto da carta aos Efésios, que nós devemos guardar com toda a atenção e praticar em nossas vidas. Renovai-vos no íntimo de vossa alma e revesti-vos do homem novo, que foi criado à semelhança de Deus, na verdadeira justiça e na santidade. O homem pecador, uma vez que conhece Jesus Cristo e sua doutrina, abraçando-a, pode ser renovado numa nova criatura.
E São Paulo recorda aqui os elementos fundamentais dessa renovação. Viver na justiça e na santidade da verdade. Viver na justiça com relação aos próximos. O modo como nós devemos tratar o próximo, as pessoas. O que implica na prática dos princípios morais de um comportamento correto em tudo o que faz. São Paulo resume em 3 pontos aqui de altíssima importância. A vida na santidade é a vida na graça de Deus. A vida abraçando o que Nosso Senhor deixou ensinado para que nós possamos alcançar a felicidade eterna. Renunciai à mentira. Primeiro ponto é o não mentir. Nós sabemos, por exemplo, que o comunismo ensina aos comunistas que a mentira não faz mal, contanto que ela sirva ao comunismo. Se serve ao comunismo, a mentira é um bem. Se atrapalha o comunismo, a mentira é um mal. Assim, por exemplo, nós temos nesse inclassificável político apelidado de Lula, um mentiroso inveterado que não abre a boca a não ser para mentir. E mente dia e noite. Dia e noite. Nós sabemos, por exemplo, que ele é um ladrão. Um terrível ladrão. E ele diz, de boca cheia, não há neste país ninguém mais honesto do que eu. Ele mesmo conta mentiras que disse. Não faz muito tempo, eu via uma afirmação dele, confessando que lá em Paris, uma ocasião, estava dizendo que havia um número enorme de meninos abandonados. Disse o número à toa, como veio na cabeça na hora. Depois um dos companheiros disse, Lula, você devia ter falado aquele número todo, se houvesse o número daquele de menino abandonado no Brasil, ninguém podia nem andar na rua. Ele achou graça. Porque quando ele disse, todos os franceses que o ouviam o aclamaram. Assim ele mente, prometendo o que não vai fazer ao povo. Como não fez nas 2 vezes em que esteve como presidente, e na terceira, em que ele não era presidente, era aquela ignorante
companheira dele, mas debaixo do controle dele. Pode-se dizer que ele mandou em três períodos governamentais. Católico, uma vez convertido, ele não pode mentir. Ele deve falar a verdade. Sempre. Sempre falar a verdade. Sempre dizer o que é correto. De maneira tal que o que ele afirma não se coloca nenhuma dúvida. Cada qual fale ao seu próximo a verdade. Se vos irades, não seja pecando, e que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse é um outro ponto de luta do católico convertido, aquele que foi mudado pela graça de nosso Senhor. Em princípio, não se irá. Não se irá. Tratar bem o próximo. A caridade haverá de orientá-lo para isso. E às vezes acontece que a pessoa, no seu egoísmo, não se dá conta de sair distribuindo espinho por toda parte, furando a todos. E muitas vezes até depois se queixando. Uma vez que só fez maltratar. Às vezes uma carinha mansa, olha, vai aquela pessoa, você acha incapaz de uma brutalidade, incapaz de uma grosseria, incapaz de uma ingratidão que leva a maltratar o próximo. Ainda há poucos dias eu ouvi uma história de uma pessoa que, olhando, ninguém imagina se é capaz de maltratar ninguém. Mas alguém estava servindo a essa pessoa, e como ela não queria, por qualquer razão, reagiu grosseiramente, não aceitando nem mesmo o serviço que a outra pessoa lhe fazia. Cuidado, católico. Cuidado, porque na hora que você é chamado por Deus, na hora que você conhece a santa religião maravilhosa que Deus deixou, você deve ser bom com o próximo. Dentro dessa bondade, dois ingredientes são muito importantes. Um é a humildade. Pessoa orgulhosa trata mal o outro sem estar se importando com isso. Outro é a gratidão. O outro lhe faz bem, pode até acontecer que o que ele lhe faz não lhe agrade. Mas você que é católico, você que vive
da caridade de Jesus Cristo, está atento àquela bondade que lhe é proporcionada pelo seu próximo. E até você aceita uma coisa que não lhe agrada, só porque foi feito por pura bondade da outra parte. Muito cuidado com esse ponto, porque muitas vezes, na vida de família, por exemplo, ocorre essa grosseria entre íntimos de casa, entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre irmãos. É necessário, então, que haja uma bondade muito grande, constante, uma disposição constante. E dói quando a gente percebe que foi impaciente com o outro, irou-se, por menos que seja, contra o outro, deixou o outro magoado. A caridade de Jesus Cristo não está tranquilamente, profundamente arraigada no seu coração. E o terceiro ponto é não prejudicar o outro, não furtar, não roubar, não dar prejuízo ao outro. E se deu prejuízo, é preciso pagar. Percebe que deu prejuízo, vai se confessar. Confessa ao padre o prejuízo que deu. Basta? Está arrependido. Basta? Não. É preciso pagar. Às vezes a pessoa dá um prejuízo que ela não tem condição de pagar. Pague como puder. Pague o resto da vida. Mas pague. Pague. Ainda que continue aquele incômodo da alma de um trabalho não suficientemente feito, de um dever não suficientemente quitado. É necessário isso. São Paulo recorda, então, essa necessidade de o católico, portanto, não mentir. Não mentir. Dizer a verdade. Não se irá contra o outro. Não dá prejuízo ao outro. Para sanar todos esses defeitos, é preciso pagar. A mentira deve ser corrigida. A grosseria deve cobrar de nós o pedido de perdão. E também, evidentemente, a partir daí, um novo comportamento
não é? Que há pessoas que parecem que vivem carregadas num capote de espinhos, espinhos externos, evidentemente. E principalmente pessoas muito queridas são constantemente maltratadas. E se terceiro lhe pergunta por que aquilo, a pessoa tem 1000 razões que não são razão. Nenhuma delas é razão para justificar aquele comportamento. E não furtar, trabalhar para ter o pão de cada dia, trabalhar sem inveja, que o outro tem mais, nesse trabalhar, nesse adquirir recursos, há um outro dever, Um católico verdadeiro não trabalha unicamente para si, mas ele trabalha também para o próximo, para atender ao necessitado. Não seja frio diante da mão que se estende a lhe pedir algum auxílio. Há pessoas que parecem muito bons católicos, mas que têm um julgamento severo com quem pede. Preguiçoso. E justifica mentiroso. Justifica o não dar por razões supostas, mas apresentadas com uma certeza, como se a pessoa conhecesse muito bem o outro e soubesse que é assim. Não está bem. O católico nasceu para santificar, para se encher de Deus, para quando terminar esta vida ir para o céu. Todos nós sabemos que a vida é uma passagem. Às vezes, a pessoa vive mais tempo, mas a vida toda deve olhar para a morte como uma coisa possível de acontecer daqui a pouco. Essa semana, uma pessoa amiga me contava a história o sogro de um neto, uma senhora, sogro de um neto, médico, aposentado, que desejava fazer o caminho de Santiago, Compostela. Levou anos e anos sonhando fazer esse caminho. Quando foi agora, está aposentado, bom médico, resolveu ir. Foi só, não levou a esposa, não levou o filho, foi sozinho com um grupo de peregrinos, outros. O caminho de Santiago tem aquelas estalagens próprias, né, para abrigar as pessoas no caminho. Em uma dessas estalagens, esse médico baiano
Chegou de manhã, na hora de levantarem para continuar a viagem, não levantava. Bateram, não atendia. Abriram a porta, estava morto. Planejou a vida toda a fazer o caminho de Santiago. No meio do caminho, Deus o levou. Morre-se mais novo, morre-se mais velho, morre-se com doença, morre-se sem doença, de repente, não é? É necessário então viver santamente, praticar o bem, servir ao máximo aos outros, ao máximo, não deixar um necessitado lhe pedir, você não atende, não se apegar exageradamente aos bens materiais que a gente vai deixar, viver uma vida sem pecado, na graça de Deus. Aí muito cuidado com certos pecados em que é tão fácil as pessoas caírem. O mundo pagão, por exemplo, é profundamente indecente, imoral. Um católico vive nesse mundo, cercado dessa indecência, cercado dessa imoralidade. Com que cuidado ele deve se defender? Com que cuidado ele deve vigiar os olhos dele? Com que cuidado? Porque pode acontecer que a pessoa até é uma pessoa que acha que busca Deus direitinho, mas diante da tentação do sexo, cai fácil. Cai fácil. Ainda que não caia plenamente. Por exemplo, um rapaz católico, com as moças como andam nuas por aí, ele tem que tomar um cuidado muito especial. Ele tem que tomar um cuidado muito especial. O que deve ele fazer? Vigiar redobradamente. Por quê? Porque ele pode até fazer nele próprio uma forma de vida espiritual não adequadamente de acordo com os princípios que tem. Confessa, por exemplo. Quando confessa, declara a fragilidade que teve com aquelas moças mal vestidas por aí fora. Mas, observe bem, você está tomando os cuidados que deve tomar, ou você repetidamente se deixa levar por certo relaxamento, para a atração natural que você como homem sente? Cuidado, cuidado, porque é preciso conservar a alma limpa, conservar a alma limpa. E a gente sabe que os pecados da carne não são os mais graves. Os mais graves são os diretamente contra Deus, mas são os que Nossa Senhora diz em Fátima, os que mais levam almas para o inferno. São os pecados da carne, porque são cometidos com mais facilidade. Encontram a pessoa mais desarmada. Mais desarmada. Então, esse texto de São Paulo é muito precioso. Muito precioso.
É preciso mostrar essas maravilhas às almas. Eu ontem vi uma história bonita, em Barreiras, no interior da Bahia, onde aos sábados católicos estão se reunindo, como nós estamos nos reunindo lá em Ondina, para rezar o rosário pela vitória do presidente contra os comunistas, pela derrota do comunismo. Ocorreu um fato interessante ontem, em Barreiras. Estavam os católicos rezando o rosário, quando se aproximou um rapaz com um símbolo do PT. O que iria fazer aquele rapaz ali, naquele ambiente tão contrário aos pensamentos dele? Alguma intenção má? Não sei. O fato é que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ele se aproximou, só olhou aquele rapaz marcado de PT, marcado de comunismo, que passou a rezar com os católicos que estavam ali. Daí a alguns minutos, os que estavam mais perto perceberam que ele arrancou o símbolo de PT que tinha, tirou, ficou sem o símbolo. Daí a mais alguns minutos, ele começou a chorar, chorar tanto que arranjaram um banquinho para ele sentar, deram um apoio a ele para ajudá-lo, dada a dor que ele estava manifestando. Para completar o mistério, quando terminou tudo, ele foi-se embora sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Nossa Senhora pode ter convertido, não é? Nossa Senhora do Rosário pode ter convertido aquele rapaz. E eu quero colocá-lo também na Santa Missa hoje. Nossa Senhora socorrê-lo mais e mais. O Evangelho de hoje apresenta uma parábola, uma comparação que Jesus fazia. Foi feita quase no dia de sua prisão, quarta-feira santa ou talvez terça. Jesus compara o reino do céu a um rei que fez um grande banquete e mandou chamar os convidados, dizendo que o banquete estava pronto. Mas os convidados não quiseram ir. Ao contrário, maltrataram e até mataram alguns dos servos do rei que foi chamá-los. Jesus está claramente se referindo aí ao povo judeu, que foi chamado para a salvação. E quantos profetas eles mataram, por exemplo? Quantos profetas? E quando não tinha, os convidados não quiseram ir, o rei mandou os servos buscar os mendigos e maltrapilhos das estradas. O que significam esses mendigos e maltrapilhos? Nós, não judeus, que fomos chamados
e a sala se encheu de convidados. Entretanto, conta a parábola que o rei foi olhar como estava a mesa e viu que havia um convidado que não tinha a veste da solenidade. A veste da solenidade era uma veste dada para a pessoa comparecer decente na solenidade. Então, tirava as vestes imundas, velhas, sujas, rasgadas, e vestia uma veste nova, limpa, bonita, para a solenidade. Isso é o quê? A graça de Deus, não é? A graça de Deus que nos é dada quando a gente, estando em pecado, se arrepende, quando alguém se batiza, se confessa. Eu ontem vi a história da conversão daquele santo francês, Charles de Foucault. Ele era de uma família muito rica, e gostava de aventura. Viajou para a África, se alistou no exército, entrou em batalhas, andou pelo deserto, ficava impressionado com a beleza do céu de noite no deserto, mas ele não tinha fé. Ele perdeu os pais pequenos e os parentes não lhe deram a formação católica que ele precisava. Mas, à medida que ele foi vivendo aquelas realidades do mundo, ele foi sentindo necessidade de Deus, mas não acreditava em Deus, na religião. Havia em Paris um padre velho, muito santo, muito respeitado, muito procurado pelos bons. E ele então foi procurar esse padre. O padre estava no confessionário, atendendo pecadores, não é? Ele então se aproximou na vez dele, não se ajoelhou para conversar. Em pé, ele disse: padre, eu não tenho fé, não creio em nada, me instrua. O padre, inspirado por Deus, teve uma reação curiosa. Disse: ajoelhe aí e confesse todos os seus pecados. Mas eu não acredito, padre. Ajoelhe aí e confesse todos os seus pecados. Quando você terminar, você vai ver que estará com fé. Pois não é que foi assim? Charles de Foucault se ajoelhou, fez uma confissão geral de toda a sua vida, e quando ele terminou, estava transformado. E daí ele foi viver, não é? Viver no deserto, viver na penitência, viver na oração, uma vida extraordinária. Hoje, não é? Ele está lá no céu com Nosso Senhor, não é? Está lá no céu com Deus, para onde nós precisamos ir. Não é, meus irmãos? Precisamos ir. Renovo o meu convite para que rezem o rosário o mais que puderem pelo Brasil agora, pela igreja. Vocês viram no dia 12, Nossa Senhora Aparecida, a vergonheira que bispos e padres em Aparecida fizeram contra a Santa Igreja. Vocês viram? Devem ter visto.
a vergonheira daquele arcebispo comunista de Aparecida, daqueles padres católicos do Rio de Janeiro tinham convidado o presidente para rezar o rosário com eles em Aparecida, na rua. Eles maltrataram o presidente. Eles não disseram o nome, mas defenderam Lula. É horrível constatar isso da parte de muitos padres. Aconselharam o presidente, o presidente foi lá, mas aconselharam a ele não tomar parte, porque ele estava correndo perigo, estava mesmo. Uma pena que se o presidente tivesse rezado, não é? Pense bem, rezado o rosário em Aparecida. Todo o Brasil veria esse exemplo bonito. Todo o Brasil veria esse exemplo bonito do presidente rezando o rosário. Os fiéis que foram à Aparecida do Rio para rezar esse rosário resolveram rezar a si mesmo, para não deixar que eles rezassem. Os padres mandaram tocar os sinos da Basílica Antiga, sinos belíssimos, fortíssimos, para que a zoada fosse tal que o povo não escutasse. Quer dizer, padres atrapalhando se rezar o rosário. Padres atrapalhando se rezar o rosário. Em união com eles, nós íamos à edícula de Nossa Senhora de Fátima, em Ondina, mas como soubemos que Lula, com os seguidores do inferno deles, ia para andar por ali, não fomos. Então imaginei uma imagem, uma gruta de Lourdes, junto da igreja no Santo Antônio da Barra, exposta na rua. Vamos para lá, vamos rezar lá. E rezamos o rosário lá. Pois apareceu, mais tarde, um homem de bermuda, lá de dentro, com a roupa que ele não devia nem como faxineiro andar por ali, para dizer que estava errado ir lá rezar sem pedir licença. Eu bem gostaria de saber, se Lula aparecesse lá, ele ia dizer isso. Bem eu gostaria de saber. Bem eu gostaria de saber. Pois, meus irmãos, rezem. E sábados que puderem ir lá para Ondina, vão. Ontem aumentou bastante fiéis de lá de Salvador, que compareceram. Aumentou bastante o número de pessoas presentes. Vamos aumentar mais. Ainda faltam 2 sábados, não é? Um agora o próximo e outro antes do dia da eleição. A pedir a Nossa Senhora que faça um milagre, porque os comunistas do Supremo Tribunal Federal estão tramando para Lula ser eleito com a mentira, como foi no primeiro turno, ter mais votos. Porque Lula, tomando o poder, vai implantar o comunismo no Brasil. Dinheiro roubado que ele tem não lhe falta, ele pode dar milhões a certos deputados da Câmara que se deixem vender, e quem sabe o que ele não pode fazer. Então rezemos, façamos penitência
Mas sejamos católicos. Sejamos católicos. Não mentir. Não ser bruto com o outro. Não furtar ninguém. E ajudar os pobres.